Olá, amado irmão e irmã, sejamos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão. Hoje, 1º de fevereiro, segunda-feira, segundo dia da semana. Meditaremos o Evangelho de São Marcos, que se encontra no capítulo 5, dos versículos de 1 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério. Foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pediam com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O Espírito implorou: Suplico, então, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com muito medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que lhes haviam acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhes que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vendo aqui que Jesus, mais uma vez, realiza seus sinais, seus milagres na vida de tantas pessoas. E hoje na vida de um homem que era atormentado por muito tempo por diversos demônios. E ali, o próprio, quando Jesus chegou àquela região, que aportou ali, o homem que estava demoniado, que há muito tempo vivia algemados, acorrentados, mas todas as vezes eles arrebentavam tudo isso. Então Jesus, ao vê-lo, ele conheceu logo Jesus. O que queres de nós, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Nós sabemos quem tu és. Então Jesus pediu que os demônios saíssem dele e o afastassem. Mas que mesmo assim, é interessante, ali havia 2.000 porcos na montanha. Interessante isso. Então, ele mesmo pede que se ao sair daquele homem, fossem para as manadas de porcos. E assim Jesus atirou.
pediu que o saísse e fosse para os porcos, e os porcos foram atirados ao mar. É interessante, amados irmãos e irmãs, imaginemos, porque a carne suína era uma carne pelo qual impura. Sabemos que também o mar era algo o sinal da purificação, onde tudo aquilo que é ruim se atiram-se ao mar. Imaginemos que este homem, depois que foi curado pela ação maior do amor de Deus através de Jesus Cristo, vos pediu para acompanhá-lo. Mas Jesus disse: volta para a tua casa e lá mesmo anuncia a misericórdia do Senhor que aconteceu em tua vida, não só com os teus familiares, mas com aquelas pessoas que te apreciam, que iam ao teu encontro. Mas aquela população, vendo o sinal daquele homem já de boa aparência, onde não sofria mais por tantos espíritos que os atormentavam, muitos queriam colocar Jesus para fora. Mas Jesus ali saiu e foi anunciar a outros povos. É interessante que tudo o que afasta o homem de Deus pode ser moldado ou pode ser mudado pela presença de Jesus. O Filho do Altíssimo, na confissão do demônio, o homem vive à sombra da morte, mas o Senhor devolve-lhe a vida e a sua bela dignidade. Amado irmão e irmã, que Deus os abençoe. E não coloque neste primeiro dia do mês as suas superstições como forma maiores de confiança em Deus, não. Não existe. Às vezes a gente se preocupa em quem vai ver, se fulano tem um sangue bom, se não tem. Viva a sua fé, acredite em Deus, transforme a sua vida. E só assim terás a confiança que este homem, ao ser curado, teve. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.